Eu tive um momento muito difícil na minha vida, há uns 4 anos, que foi quando eu fiquei praticamente sem sair da cama uma semana, com um desejo enorme de ir embora dessa vida, sem nenhuma vontade de ficar, sem nenhum motivo para continuar. Acumulei 2 doenças muito difíceis no mesmo momento: síndrome do pânico e depressão. Não me sinto curado não, confesso. Estou aqui administrando. É uma luta diária. Graças a Deus, tomo só um comprimidinho de noite só. Não tenho mais as medicações pesadas que eu tomava antes. Hoje procuro fazer de tudo para que a minha vida seja saudável, para eu viver bem. Me envolvo com os problemas até no limite que eu acho que é justo para mim. Mas naquele momento, eu retirei uma lição para a minha vida toda. É muito difícil, é muito triste viver aquilo. E a primeira tentação que a gente tem é de pensar que o outro pode nos retirar daquilo. É impressionante como nós achamos que os outros podem fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Foi difícil entender. Foi muito difícil perceber que eu teria que passar aquilo. E por mais que as pessoas estivessem do meu lado, segurando as minhas mãos, sozinho eu teria de atravessar aquele mar. É como morrer, minha gente. Por mais que alguém esteja segurando a nossa mão, vamos morrer sozinhos. A morte é extremamente solitária. Da mesma forma como nascer também é solitário. Alguém ajuda a parteira ou o médico, mas nascer pelo processo natural é extremamente doloroso para a mãe e para o filho. A gente é literalmente expulso de dentro de um lugar extremamente agradável, que não nos falta nada. Temperatura regulada, igual a do teatro hoje. Não falta nem sobra. Temperatura exata, do jeito que o nosso corpo fica confortável. De vez em quando o desespero vem, é saudade do útero. É. Alguns processos são extremamente solitários. E não é que o outro não possa ou não queira. É limite. É um limite que se estabelece. Este caminho é meu. E por mais que alguém esteja segurando aqui do lado, quem fará são os meus passos. Eu já gostava muito dessa música que eu vou cantar, mas ela passou a ter todo sentido para mim. Em última instância, quando tudo parece difícil, irremediavelmente perdido, eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou, que Deus insistiu que fosse minha, que às vezes o diabo quer negociar para ser dele. Não. Essa força que Deus colocou em mim, somente Deus vai ter comando sobre ela. E é assim que eu quero. E quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão, da tristeza, da angústia, sim, faço questão de segurar as mãos de quem me ama. Mas eu sei que quem me levará sou eu. E o mais bonito, ao dizer que quem me leva sou eu estou dizendo que quem me leva é Deus. Porque não tem diferença entre o Fábio e Deus. Somos juntos, somos em comunhão, somos eucaristicamente reunidos, da mesma forma como você pode dizer o mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo, o seu. Quando você olha no espelho, você está vendo a face de Deus refletida na sua. Porque Ele poderia ter criado 1 milhão de pessoas, e Ele criou, mas Ele fez questão de criar você também.
Então, acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. E por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado, fazendo e refazendo, Ele só pode fazer se eu fizer. Ele só pode andar se eu andar. Porque Ele quis estar em mim. E estando em mim, Ele depende da minha vontade, do meu desejo. Por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo, para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim. Ninguém nesta vida é incoerente. Que às vezes a gente tem mania de dizer, né? Você está sendo incoerente. Para mim. Se eu entrasse dentro daquela veia, daquela mente, daquele coração, eu iria descobrir que aquela incoerência que ela está me oferecendo é a única coerência que naquele momento ela é capaz de exercer. Conversão é quando eu vou descobrindo isso. Eu vou tendo condições de me entender e eu passo a ter mais paciência com quem não se entendeu comigo, ou com quem não se entendeu ao meu lado. Por isso que não dá para entender um cristianismo que não me torna mais tolerante. Eu não acredito mesmo, de verdade. A pessoa pode ser a pessoa que mais reza na vida, a pessoa que mais faz todas as novenas que tem na televisão. O cristianismo a gente dá testemunha quando a gente vai conviver. Se nós somos leves uns para os outros, se a gente é capaz de amar os mais difíceis, sem medo de errar, minha gente, todos nós aqui, as melhores histórias que nós temos para contar sobre nós, são as histórias pelas quais nós precisamos sofrer. Até os nossos amores, os mais bonitos, são os mais sofridos. É aquele que ao longo da vida foi o mais doloroso para você. Por quê? Porque era difícil na convivência, custaram a se acertar. É o amor com o pai, com a mãe, com os irmãos, ou até o marido e mulher que ao longo da vida você construiu. Toda vez que a vida nos pede um sofrimento, se ele vale a pena, você pode ter certeza, ele estará a serviço da sua conversão. Não somos masoquistas, volto a dizer, não tem que correr atrás deles, viu? Mas quando ele bater a porta, se sentir que é nobre, permita que ele entre. Porque o sorriso que você me oferece hoje, sem medo de errar, é o resultado de todas as lágrimas que você precisou chorar até o dia de hoje. Onde é que é justo você gastar o seu sangue, seu tempo, sua vida? Ao lado de quem? Com quem? Com quem dividir esse tempo que nos resta? Que depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente. E a maneira mais inteligente é a gente entender o que hoje eu escolho viver, com quem eu escolho viver. Onde é que eu quero estar nos próximos anos? Ao lado de quem? Fazendo o quê? Fazendo o quê e com quem? Mas é isso. A gente ter a oportunidade de saber. Olho para o passado, olho para o futuro e preciso ter esse entendimento. Onde é que eu quero estar? E ter coragem também de viver esse tribunal diário. Às vezes a gente fica pensando que o tribunal definitivo após a nossa morte. Não. É interessante vivê-lo todos os dias. Todos os dias a gente precisa erguer esse tribunal, e nele nós somos réus, juízes, promotores,
advogado de defesa, todos os papéis a gente vive. Em última instância, quem nos dá a condenação não é o outro, somos nós. Uma vez eu encontrei uma senhora no aeroporto, e ela já era bem idosa. Ela estava acompanhada do filho, e ela tocou no meu ombro assim, e com muita serenidade ela me disse: outro dia, eu ouvindo um programa que o senhor estava fazendo, eu identifiquei um defeito em mim que passou a minha vida inteira me acorrentando, mas eu não fui capaz de perceber. Aos 92 anos, que é a idade que eu tenho hoje, ela me disse, eu pude perceber o quanto eu fui prisioneira desse defeito. Eu não sei quanto tempo me resta, Padre Fábio, mas eu sei que naquele dia, a reflexão que o senhor fazia iluminou a minha consciência de um jeito que é como se eu tivesse arrancado ele com a mão. E eu não me permiti mais viver conforme as regras daquele defeito. Sabe quando você percebe que você participou do processo do outro? Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus. Para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Então quando eu quero corrigir um defeito meu, e para isso a igreja nos ensina a dinâmica dos sacrifícios, né? Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. E isso é muito interessante, porque isso deve ser para nós um termômetro de conversão. Eu sou suportável? Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. Eu particularmente costumo dizer que nós cristãos somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo. Pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros?
É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. Você sabe que uma vez, diante de uma dificuldade que eu estava tendo, um momento que eu estava vivendo difícil na vida, eu estava percebendo que a minha equipe tinha medo de mim. E nada pode ser pior do que isso. Uma coisa é a sua equipe ter respeito por você. Outra coisa é ela ter medo de você. Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, finjo que elas não existem, que você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Eu quero saber quem ele é. Eu quero saber o nome dele. Eu quero participar. Eu quero estabelecer com ele a partir daquele momento pequeno que nós temos. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências. Ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício, porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz. E esse é o primeiro benefício da conversão. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável. Para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus entra. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor,
nesta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja.